retornando com vocês, eu, Mercedes Marinha, Rose Rodrigues. Mas antes de iniciarmos a nossa conversa, eu gostaria de lembrar você aí que ainda não é sócio do Clube Amigos da Boa Nova. Você pode fazê-lo pelo telefone 0800 12 18 38 ou pelo site da TV Mundo Maior. A tua participação é muito importante, é ela que nos garante estarmos aqui dando a nossa mensagem, falando com vocês em nível de excelência, vocês nos assistindo com em nível de excelência. Hoje nós estamos falando agora sobre aquelas crenças que constroem a nossa forma de pensar, né, que constroem um pensamento distorcido. Na realidade, são os pensamentos, né, que acabam sustentando as crenças, né? As crenças. São as distorções cognitivas que acabam sustentando as crenças. E nós vamos falar agora sobre como nós desqualificamos o positivo, o nosso raciocínio emocional, como muitas vezes ele passa a construir crenças altamente negativas, né, pensamentos negativos, e a nossa capacidade de rotular. Bastante coisa. Né? Essa é terrível. A desqualificação do positivo. Na realidade, algumas pessoas têm tendência a achar que as experiências, as próprias qualidades, tudo aquilo que ela traz, não tem valor. Não tem valor, imagina, todo mundo tem mais do que eu, sabe mais do que eu. Eu fui bem nas provas, por exemplo, porque estavam fáceis, essas provas estavam fáceis. Enfim, desqualificar o positivo com relação a si e, às vezes, com relação aos outros. Porque essas crenças também não são só com relação à própria pessoa, essas crenças também dizem respeito à forma como eu vejo o mundo, né? Como eu vejo os outros. E, ele fez tal coisa, mas ele fez porque naquele momento era possível fazer, não é porque ele tinha competência, né? Às vezes a pessoa também desqualifica o outro como uma forma de achar que tem mais valor que o outro, também de puxar para si um valor que às vezes não tem, né? Então eu desqualifico o que o outro faz. Isso é complicadíssimo. É muito comum a gente observar isso nos relacionamentos. A pessoa rompe uma relação é rompida, ela tem uma tendência a desqualificar o parceiro ou a parceira. Até isso dá suporte para que ela esqueça com mais facilidade ou se liberte daquele sentimento de dependência. Mas é muito interessante a gente ouvir o outro falar. Até então o parceiro era maravilhoso, rompeu a relação, meu Deus, ela começa a observar todos os defeitos no parceiro, ou ele, né, começa a observar os defeitos nas parceiras. E também é muito comum no nosso aspecto profissional. Aliás, em todos os âmbitos, né, quando nós nos sentimos ameaçados muitas vezes, especialmente, porque o outro está mostrando um comportamento. É interessante que se eu fiz a leitura do que o outro pode fazer, ao invés de eu desqualificar, eu tinha que entender que eu também posso. Eu fui construído também com esse potencial, mas ainda nós não temos, muitas vezes, esse alcance. Nós ficamos presos naquela crença mais negativa. Ao invés de utilizar aquilo como modelo, né, como um aprendizado, a pessoa às vezes tende a desqualificar. Então, é muito importante perceber se tem esse tipo de pensamento, né? A questão do raciocínio emocional, que você já falou. Raciocínio emocional é aquela coisa, eu sinto que alguém não gosta de mim. É terrível. Não tem evidência nenhuma, não tem prova nenhuma. A pessoa chegou na empresa com a cara meio feia, passou por você, olha, tá vendo? Ele não gosta mesmo de mim. Às vezes a pessoa está com uma enxaqueca imensa, um problema horrível, está tendo que ir num velório à tarde. E qual foi a interpretação que você deu para o comportamento daquela pessoa? Ela não gosta de mim, né? Você sente que ela não gosta de você. Então, isso é um raciocínio emocional, puramente emocional, não é um raciocínio, efetivamente. Não existe nenhuma análise ali. Não tem análise, não tem intelecto, né? Tem uma sensação. E de onde vem essa sensação? De onde vem essa interpretação errônea? Da crença básica, do desamor, do desvalor ou do desamparo, né? Então, na nossa sociedade, essas crenças, elas estão permeando, né, o ser humano. E nós, brasileiros, trazemos muito, né, essas crenças, alimentamos ainda muito essas crenças. Hoje, graças a Deus, a sociedade brasileira, ela já está assim, num outro nível de pensamento, está começando a se valorizar, a se perceber, mas ainda nós precisamos tomar cuidado para não esbarrarmos nesses pensamentos. E falta a gente falar da rotulação, né? A rotulação também é uma coisa
Você tanto pode se autorrotular como rotular o outro. Por exemplo, uma pessoa, por algum motivo, cometeu um equívoco e lhe falou algo que não era verdade. Para sempre, aquela pessoa vai ser mentirosa. Ela é mentirosa, muito cuidado. A rotulação sobre si. Eu não fui bem numa determinada matéria. Não fui bem em matemática. Sou péssima em matemática. É uma rotulação que carrega para sempre, prefere carregar isso. Às vezes até uma rotulação, essa semana mesmo, eu estava com um rapaz e ele disse, eu tinha o maior prazer de dizer que eu era uma pessoa desorganizada. Eu achava isso interessante, o estilo de ser. Eu sou desorganizado. Agora eu percebo que isso, além de eu me rotular, porque eu não sou totalmente desorganizado, eu ainda percebo que essa desorganização, falta de disciplina, está me causando prejuízo. E com muita facilidade nós nos organizamos e hoje em dia com muita facilidade nós organizamos o nosso pensamento. Né? Hoje em dia é muito tranquilo, existem muitas técnicas, muitos recursos para nos percebermos e estarmos mudando, transformando. Eu acho que especialmente a desorganização do pensamento, nós temos que tomar muito cuidado. Um pensamento organizado constrói uma experiência organizada. E às vezes a gente diz, a pessoa tem sorte, ela tem foco. Não, ela é organizada, ela prioriza. Eu insisto todas as vezes que eu posso em dizer, você tem uma meta, você tem um objetivo, tem um planejamento, ótimo, lindo. Se não tiver disciplina, nada acontece. Nada acontece, disciplina é determinação. Disciplina para mim é o pulo do gato, que eu costumo dizer. Disciplina é a alma da história, do planejamento. Não adianta eu ter um lindo planejamento se eu não for disciplinado. E não adianta também eu ter um propósito, dar um sentido para a minha vida, se eu não me organizar no sentido de estabelecer objetivos e metas para atingir esse propósito. Quer seja um comportamento que eu quero transformar ou algo concreto que eu queira realizar. Mas agora nós temos 12 crenças, 12 pensamentos distorcidos para estarmos falando. Nos próximos nós vamos falar sobre o filtro mental, a leitura mental e a supergeneralização. Entendendo sempre, Ana Rosi, que o desvalor, o desamparo, o desamor, esses são comportamentos que estão sempre na base dessas distorções. Então, quando nós percebemos o pensamento distorcido, é importante também identificarmos. Estou me sentindo desamparada, mal amada, desvalorizada. E é muito comum perceber pelas frases que estamos colocando com muita frequência. Eu não consigo, ninguém me ama, eu sinto que ninguém me quer, nada dá certo para mim. Uma coisa muito interessante que eu costumo dizer, as pessoas que nos cercam dão as dicas. Mãe, você está fazendo uma catástrofe disso. Não, mãe, toda vez que você fala isso, ou um amigo, né, que diz, mas você está rotulando, esse seu pensamento, você não muda a respeito dele, essa pessoa já mudou, já é outra pessoa, você continua pensando dessa maneira. Então, as dicas, quem nos cerca, geralmente nos dão dicas. Com certeza. O programa está chegando no final, estaremos juntos novamente, falando exatamente sobre as distorções de pensamento, dando continuidade, eu, juntamente com a Rosi Rodrigues. Lembrando que vocês podem estar conosco pelo e-mail vocêaprendiz@tvmundomaior.com.br. Contamos com você no nosso próximo programa. Até lá e um grande abraço, Rosi. Obrigada, Mercedes. Até a próxima.